A aula de hoje será sobre um assunto, será sobre um tema que ele é bem básico, certo? Ele é simples e ele vai nos ajudar a estudar outros temas, né? Especialmente a parte de funções, a parte de posição no plano. E para ilustrar essa aplicação, eu trouxe aqui uma imagem que traz a tela de um celular com esse jogo, que foi um jogo muito difundido aí durante um certo tempo, já faz alguns anos, né, em que houve uma febre desse jogo, Pokémon Go. E eu não cheguei a jogar, mas basicamente a ideia era que, usando o GPS do seu celular, você saísse em busca de pontos que estavam disponíveis no caminho que você percorria. Então, você tinha que obrigatoriamente sair de onde você estava com o seu celular e o seu avatar caminhava, enquanto você caminhava, até você encontrar a pontuação. Então, a interação desse jogo fez com que ele se tornasse uma febre e também teve muitas controvérsias, mas eu trouxe essa imagem aqui porque ela exibe a ideia de localização, né? E apesar de estar numa perspectiva 3D, mas mostra um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, é bom que a gente inicie falando sobre as primeiras maneiras de localização formal que foram utilizadas pelo homem, que foram os mapas, né? Eu tenho aqui um mapa antigo e esses mapas eles eram muito utilizados nas navegações e as pessoas que estavam nos navios a saber, junto com outras técnicas, técnicas de astronomia também, ajudavam na situação dessas pessoas, né? E davam a ideia de quanto tempo eles possivelmente precisariam para ir de um lugar a outro, certo? Então, os mapas, eles foram muito úteis, continuam sendo muito úteis até hoje, tá? E aí, com o tempo, esses mapas eles foram se tornando cada vez mais precisos, com cada vez mais detalhes, e aqui eu trago um mapa de Paris, né, da França, e perceba em relação à imagem anterior o que se tornou diferente. Primeiro ponto é que esse mapa ele trata apenas de uma cidade, não do mundo inteiro. E segundo, que existe uma riqueza de detalhes em ruas, em construções, né, em áreas arborizadas, né, de forma que você consegue, os rios também, né, você consegue perceber detalhes que não são tão claros como esse mapa mais antigo aqui, né? A gente tem a questão de escala também, mas mapas assim, eles auxiliaram muitas pessoas na localização dentro da própria cidade. E de forma mais atual, nós enquanto seres humanos, nós conseguimos utilizar os nossos conhecimentos em matemática, física e outras áreas para estabelecer um sistema de comunicação, um sistema de posição baseado em satélites. E esses satélites, dentre outras coisas, eles permitem que nós tenhamos uma visão ampla do espaço que está na superfície da Terra e confirmou algumas informações vistas agora de cima. Então, aqui eu tenho uma imagem de satélite da região da Europa, né? Aqui, essa botinha é mais conhecida como a Itália, ok? Mas essa região inteira aqui é a região da Europa, ok? Então, de certa forma, eu estou trazendo aqui
essa imagem de satélite, que traz uma perspectiva espacial, mas essas imagens, elas nos ajudam a perceber como a localização é importante para nossa qualidade de vida, para nossa percepção de espaço, de distância, e para que a gente consiga se organizar enquanto civilização. Tá? De forma mais curiosa, eu trouxe aqui uma imagem de um carro do Google, né? Uma imagem que exibe o carro que tira fotos das ruas, né? E ele faz um mapeamento, digamos que diferente de uma imagem de satélite ou de um mapa mais tradicional, mas ele traz uma visão em 365 graus das ruas, das construções, dos estabelecimentos, das imagens dos ambientes, verdes, né? E aí a ideia do Google é mapear todas essas ruas registradas para que as pessoas tenham condições, para que elas tenham acesso até mesmo a visitar ambientes ou até mesmo identificar locais desconhecidos com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrar determinados locais e até mesmo conhecer pontos turísticos ou pontos históricos que uma viagem propriamente dita seria inviável. E atualmente você já tem a possibilidade de conhecer determinados locais sem sair da sua casa, somente com o uso da internet e do Google, tá? Então, esse carro, ele trouxe essa metodologia aí do Google, trouxe um ganho um ganho extraordinário para as pessoas, no sentido de trazer informações sobre locais e até mesmo localização, tá? Então, vamos começar aqui do início, onde a gente vai introduzir esse tema, o tema propriamente do plano cartesiano, ok? Uma coisa que a gente precisa deixar bem esclarecido, que eu já falei várias vezes, é que em matemática, se tratando de localização, a gente tem a ideia de ponto, certo? Um determinado ponto pode ser localizado, né? Você tem um grande papel e você pode localizar determinado ponto desse papel, que em matemática a gente vai considerar um plano, né? Um plano é uma ideia que não tem início nem fim, mas vamos nos situar em um pedaço de papel bem grande, para a gente conseguir imaginar. Então, se você colocar o seu dedo em um determinado ponto desse papel, ou seja, desse plano, você marca um ponto nesse plano. E este ponto, ele vai possuir o que nós chamamos de coordenadas, que eu vou explicar para vocês agora. Essas coordenadas permitem localizar esse ponto de uma forma exata, de uma forma específica, inclusive para que nós façamos comparações, ok? E essas coordenadas nos ajudam a montar o sistema de coordenadas que nós chamamos de plano cartesiano, tá bom? Então, dois conceitos, coordenadas e plano cartesiano, ok? Então, eu apresento para vocês o que é o plano cartesiano de fato. O plano cartesiano imagine essa malha quadriculada que eu coloquei aí, já para facilitar a nossa marcação, e ele tem dois eixos. Ele tem o eixo X, que a gente representa por uma seta que está representando o conjunto dos números reais na horizontal, e temos um outro eixo que a gente chama de eixo Y, que está vertical, e ele também é uma representação dos números reais. Então, lá quando você localiza os pontos da reta ali na seta, logo no início, quando você estuda no primeiro ano e tal. Então, quando você trabalha com o plano cartesiano, é como se você cruzasse mesmo duas retas, né, duas setas, aliás, que representam os números reais, e aí você consegue montar um sistema de localização de um ponto P, por exemplo. Então,
a, a ideia é que você consiga localizar este ponto P nesse sistema. E como é que você vai localizar este ponto? Você tem o ponto P aqui, então a ideia é que você localize ele por meio dessas coordenadas, que são duas. Uma coordenada referente ao eixo X e a outra coordenada referente ao eixo Y, certo? Então, e outra, é nessa sequência, tá? Eixo horizontal e eixo vertical. Mesmo que as letras que eu utilizo aqui para o eixo horizontal e eixo vertical mudem, a gente primeiro representa a localização no eixo horizontal e em seguida no eixo vertical, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Primeira localização é o eixo horizontal. Então, partindo do ponto P, você vai imaginar a sombra desse ponto P aqui no eixo X. Vai estar mais ou menos aqui, né? Então, essa marcação aqui no eixo X, a gente vai chamar da coordenada X do ponto P, tá? A gente coloca aqui, ó, coordenada X do ponto P. E você vai fazer a mesma coisa com relação ao eixo Y, como se você tivesse uma luz nessa direção. Então, a sombra desse ponto aqui, nessa direção, vai dar essa sombra aqui, que vai ser a coordenada Y do ponto P, ok? Então, é assim que nós representamos esse ponto em coordenadas. Então, vou colocar aqui horizontal, para ser mais claro, e vou colocar aqui vertical, tá bom? Bem tranquilo. E aí, para facilitar ainda mais a localização desses pontos, o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes, ok? Cada quadrante tem uma característica específica. Visualmente, você consegue perceber que essas duas setas, né, esses dois eixos, melhor dizendo, eles dividem o plano em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. O primeiro quadrante é aquele onde as duas coordenadas, tanto a coordenada x como a coordenada y, são positivas, ou seja, a primeira coordenada é positiva e a segunda também. Então, um exemplo de ponto do primeiro quadrante é o ponto 2, 3, por exemplo, aqui, ó, vou marcar o 2 e ponto 3, a coordenada 3. E eu posso chamar esse ponto de A. Então, esse ponto A pertence ao primeiro quadrante, tá? Bom, o segundo quadrante é o quadrante que está à esquerda. A gente vai fazer isso no sentido anti-horário. Então, o segundo quadrante, ele tem a seguinte característica. A primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva. Perceba que ele está acima do eixo X, tá bom? Eu não falei, mas é importante falar aqui o seguinte. O ponto onde esses dois eixos se cruzam, a gente chama de origem. Vou representar aqui em vermelho. Ó, tá. E aí, ó, se você quiser ter uma explicação muito mais pausada sobre os eixos e tal, você pode ver um vídeo que eu vou colocar aqui em cima, do plano cartesiano, que é um vídeo bem mais curto, mas nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou fazer alguns exercícios também, tá? Bom, então aqui qual é a ideia? É você identificar que o segundo quadrante, ele tem a primeira coordenada negativa e a segunda coordenada positiva. Por exemplo, o ponto, deixa eu marcar aqui, o ponto menos 4 e 2, chamado B, ok? A primeira coordenada é negativa e a segunda coordenada é positiva, tá bom?
Já o terceiro quadrante, ele tem as duas coordenadas negativas, tá? Ele está nessa região do plano aqui, ó, tá bom? Uma coisa que é importante dizer é que, eu vou explicar daqui a pouco, é o seguinte: quando você tem aqui a origem no eixo X, a origem divide como a reta mesmo, porque é a reta. Aqui são os valores positivos, à direita do zero, e à esquerda são os valores negativos. Aqui na parte vertical, a reta para cima do zero indica os pontos positivos e abaixo do zero os pontos negativos. Tá? Então, no terceiro quadrante, os dois, ou seja, nessa região aqui, ó, as duas coordenadas são negativas. Um exemplo é o ponto -3, -1. E aí eu convido você a fazer em casa a localização desse ponto, aliás. Bom, então, qual vai ser a ideia aqui? A ideia é que o quarto quadrante seja o quadrante que tenha a primeira coordenada positiva e a segunda coordenada negativa, tá? Um exemplo de um ponto do quarto quadrante é o ponto, deixa eu ver, 5, -2. Então, eu posso localizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2. E o -2 aqui, tá? Aqui eu vou chamar de ponto D. Meu ponto D, tá? Eu vou deixar o ponto C, ó, que coloquei aqui, para vocês tentarem aí no caderno de vocês, tá bom? Ok, vamos prosseguir. Eu trouxe aqui vários exercícios para que a gente consiga responder, para que a gente possa treinar esse conceito, tá bom? E vocês podem pausar o vídeo para poder fazer e depois corrigir, tá? Então, letra A é o seguinte: represente no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I, ok? Então, toda vez que a gente for marcando um ponto, eu vou colocar um confere nesse ponto. O primeiro ponto é o ponto A, 5, 3, certo? Então, qual é a ideia? Você vai localizar a coordenada X e, em seguida, a coordenada Y. Ou seja, o ponto A, que é o ponto 5, 3, como é que ele vai ser? Primeira coordenada é no eixo X. Então, a gente parte aqui da origem e conta 1, 2, 3, 4, 5. Estou fazendo o risco grande para que fique visível para vocês. Vocês não devem fazer essas marcações assim, mas eu estou usando esse recurso porque é o primeiro exemplo. Nos outros eu não vou fazer. Em seguida, eu localizo a coordenada Y, no caso, a sombra do ponto em Y. Então, número 3. 1, 2, 3. E aí eu cruzo, eu faço uma linha partindo do 3 e partindo do 5, de forma que eles se cruzem. Como as duas coordenadas são positivas, a gente conclui que ele está no primeiro quadrante. Então, ó, o ponto A está aqui. Está aqui, ok? Excelente. Vamos agora para o ponto B. Ponto B é o ponto 3 e 5, tá certo? Bom, as duas coordenadas são positivas, então a gente conclui que ele está no primeiro quadrante. A coordenada x é 3, e o 3 está aqui,
ó, 1 mais assim. Então, como ele está no primeiro quadrante, a gente faz esse cruzamento aqui, tá bom? E localiza o ponto B, certo? Então, ó, já fizemos o ponto A, já fizemos o ponto B, agora nós iremos para o ponto C. O ponto C é -3, 4. Bom, primeira coordenada é -3, então ele não estará aqui à direita da origem, ele vai estar à esquerda. Então, a gente vai contar para a esquerda 1, 2, 3, ou seja, significa que aqui é o -3, onde eu escrevi o número -3. Já a coordenada y é positiva, e o 4 se localiza aqui acima. Então, ele está como a primeira coordenada é negativa, ele está no segundo quadrante. Então, a gente vem aqui, ó, e faz o cruzamento dessas projeções e escreve que o C está aqui. A gente marca o ponto C. Bom, eu vou fazer só mais um e você vai perceber que é muito fácil de fazer essa marcação, tá? O D é o 4 e o -3. Bom, o 4 está aqui. E o -3, referente à coordenada y, você não vai marcar acima da origem, você vai marcar abaixo, porque ele é negativo. Então, você vai ter -1, -2 e -3. Tá bom? Eu faço o cruzamento. Letra D. Tá bom? Conferimos aqui. Na letra E, desculpa, o ponto é -2 e -4. Então, deixa eu colocar uma outra cor, porque tá ficando bem preenchido aqui. -2 e -4. Bom, o ponto tem a coordenada do eixo x negativo. Na verdade, o -2 está aqui. E a coordenada y também é negativa. Ela está aqui embaixo, ó, -1, -2, -3 e -4. Então, você vai cruzar essas projeções. E o ponto E estará aqui, localizado aqui. Bom, eu vou tentar fazer agora sem fazer essa marcação, tá certo? Vou marcar o ponto F com -5 e 2. Bom, tenta acompanhar comigo mentalmente. A coordenada x do ponto F é -5. Então, ele vai estar à esquerda do eixo x, certo? Então, o -5 ele vai estar aqui, ó. Já o 2, que é a coordenada y, vai estar aqui. Então, o ponto F estará aqui. Se você fizer o cruzamento dessas coordenadas, você vai achar o ponto F, tá bom? Já o ponto G tem uma novidade. Ele tem a coordenada x igual a -6, que é essa daqui, e a coordenada y é 0. Mas aí onde é que fica o 0? Na verdade, o 0 está aqui. Deixa eu colocar. O 0 está aqui, ó. Peraí, não ficou muito claro. O 0 está aqui, ó, no meio. Tanto para o eixo x na horizontal como no eixo y, o 0 está no meio. Então, se aqui em cima é 5, embaixo é 4, 3, 2, 1, aqui é o 0. Então, na verdade,
o ponto G está aqui, ó, no eixo X, tá bom? Ele está no eixo horizontal. E o que é que vai acontecer com o ponto H? O ponto H é semelhante, só que agora a coordenada X é 0. Então, o 0 está aqui, e ao invés de você fazer o ponto no eixo X, agora a situação é no eixo Y. Então, a coordenada Y do ponto H, como é menos 6, eu vou descer do 0 para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui é o ponto H. E por fim, o ponto I, que é o ponto 0, 0. Na verdade, a gente já falou dele. O ponto I é o ponto de encontro dos eixos. Tá certo? Se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou então você pode me procurar na sala de aula, ou então você pode voltar o vídeo e dar uma revisada, ok? É bem tranquilo. Bom, o item B pede para a gente representar no plano cartesiano um triângulo de vértices M, N e P. Será que esses pontos dão uma ideia de triângulo mesmo? Vamos ver. O primeiro passo, eu vou identificar aqui o eixo horizontal como o eixo X e o eixo vertical como o eixo Y. Tá certo? Então, vamos marcar primeiro o ponto M. Bom, a coordenada X é menos 4, ou seja, negativa. Então, partindo aqui da origem, eu vou voltar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E a coordenada Y é positiva, então vou fazer 1, 2. Ela é positiva e é igual a 2. E aí eu faço o cruzamento dessas projeções e vou encontrar que o ponto M está aqui. Tá certo? Beleza? Ok. Agora vamos para o ponto N. O ponto N, a coordenada X é positiva e é igual a 5. Então, nós iremos aqui na coordenada, no eixo X, partindo do 0, só que do lado positivo. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. E em seguida, marcaremos o eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5 aqui no eixo Y, na parte acima do 0. Desculpa, até 4, né? 1, 2, 3, 4. E aí fazemos o cruzamento dessas informações. O ponto N está no primeiro quadrante, como você pode perceber. Já o ponto M está no segundo. E aí, nós terminamos com o ponto P, que é a origem. Então, vou marcar o ponto aqui P. Coloquei o 0 aqui, mas eu vou apagar. Você sabe que é o 0. E vou escrever o ponto, o nome do ponto, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas como assim o triângulo? O triângulo com esses vértices. Bom, você já marcou os vértices desse triângulo. Como você pode lembrar, um triângulo possui 3 vértices, que são os encontros dos lados. Então, para finalizar, basta, deixa eu colocar aqui com o vermelho mais claro, basta ligar esses pontos com linhas e vão representar os lados deste triângulo. Aqui eu vou fazer um esboço, certo? No seu caderno você pode fazer, você deve fazer com uma régua, tá certo? Aqui é só para encerrar o exercício, tá bom?
Veja só. Pronto. E aí você tem um triângulo. Um triângulo que, inclusive, essas representações elas são muito utilizadas em um tema chamado geometria analítica. Não só na parte de funções, mas a geometria analítica utiliza fortemente os conceitos de plano cartesiano, tá bom? Então, ó, bem tranquilo também. E por fim, representar no plano cartesiano a circunferência de centro O, que é 0, 0, e raio 5. Bom, antes de a gente passar para o plano cartesiano propriamente dito, eu queria destacar aqui com vocês o nome circunferência. O que é uma circunferência? Bom, a circunferência é uma região do plano que todos os pontos, você determina aqui um ponto e mede essa distância aqui, de um ponto a outro. Você vai chamar essa distância de R, de raio. Tá bom? E aí, se você pegar todos os pontos desse plano, desse pedaço de papel, que tem essa mesma distância, você vai formar uma figura geométrica que a gente chama de circunferência. Aqui não ficou tão correto, tá? Mas deixa eu ver se eu melhoro. Então, a circunferência pega todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do centro, que a gente chama, né? Então, isso é uma circunferência. Então, para você determinar uma circunferência, você precisa ter a medida do raio, pelo menos a medida do raio, tá certo? Então, o que é que você pode fazer? No caso, você deve fazer no caso da letra C. Você sabe que o centro é o ponto O, que é a origem aqui, ó, 0, 0. Então, você marca o ponto O. O raio dessa circunferência é 5, ou seja, esse ponto aqui, eu posso chamar de ponto P, ele está a uma distância de 5 unidades do centro. Então, eu posso marcar tanto no eixo X como no eixo Y, para cima ou para baixo, essa distância. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a circunferência ela vai ter essa mesma distância 5 em vários pontos do plano, até formar esse círculo, como a gente conhece, né? Círculo, entre aspas. Então, para poder desenhar, eu marco 5 em todas as partes do eixo aqui, ó. Só que no caso da parte negativa, do eixo X, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu não vou escrever 5, eu vou escrever menos 5, porque eu estou fazendo a localização desses pontos no plano cartesiano. Do mesmo modo, eu escrevo aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço aqui, ó, menos 5. E para finalizar, eu desenho a circunferência que deve passar por todos esses pontos que eu marquei, com distância 5 da origem. E aí você vai ter uma circunferência representada no plano cartesiano. Ok? Acredito que esse seja o último exercício. Eu queria trazer para vocês um conceito que é bem importante, e aí eu vou finalizar essa aula, que é o seguinte: dois pontos, eles podem ser representados de maneiras diferentes, mas as coordenadas desses pontos têm que ser iguais. Entendeu? Por exemplo, determine os números reais A e B de modo que o ponto 3A menos 2B
e A mais B sejam iguais a 10 e 11. Ou seja, dois pontos são iguais, o que eu quero dizer é, dois pontos serão iguais se eles tiverem as mesmas coordenadas, tá bom? Para eles serem iguais, eles têm que ter as mesmas coordenadas. Então, como é que eu procedo para resolver um problema assim? Eu vou igualar as coordenadas. Esse com esse e em seguida o azul com o azul. Então, ó, 3A menos 2B tem que ser igual a 10. E A mais B tem que ser igual a 11. E aí, como é que eu vou resolver esse problema? Perceba que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu tenho a incógnita A e a incógnita B. Incógnita é aquele valor da equação que eu não conheço, que eu quero determinar. Então, se você rever aí na sua mente, ou nos seus livros, nos seus cadernos, ou em outros vídeos, ou até mesmo em outros locais da internet, você vai descobrir que essa configuração aí de equações é um sistema de equações. E para você resolver um sistema de equações, existem algumas estratégias. Você pode utilizar um método chamado método da adição, o método da substituição e um que a gente chama de método da igualdade, ok? Aqui eu vou utilizar o método da substituição, mas você pode utilizar os outros tranquilamente, vai ter que obter o mesmo resultado, ok? Então, utilizando, eu tenho aqui a equação 1 e a equação 2. Eu vou partindo da equação 2, isolar uma das letras. Então, eu escolho isolar a letra B. Vou deixar apenas a letra B no primeiro membro. Então, esse A que está positivo vai passar para o outro lado, digamos assim, entre aspas, vai passar negativo. Ou seja, eu estou tirando o A dos dois membros. Tá bom? E feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o 2 na equação 1. Eu vou substituir o B da primeira equação por 11 menos A, porque eu estou dizendo que B é igual a 11 menos A. Então, 3A menos 2B, eu vou escrever assim, 3A menos 2 vezes 11 menos A. Isso vai ser igual a 10. Vou fazer uma barreira aqui, para a gente continuar depois dessa barra. Então, ó, eu tenho várias operações. Como eu estou com a expressão dentro dos parênteses, eu preciso remover esses parênteses. E aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro essa multiplicação. Então, ó, deixa eu apagar esse sinal aqui para ir mais devagar. Eu tenho 3A e tenho menos 2 vezes 11. Menos com mais vai dar menos. Então, eu vou escrever menos. E 2 vezes 11 é igual a 22. Em seguida, eu faço menos 2 vezes menos A. Menos vezes menos vai ser mais. E 2 vezes A é 2A. Como não tenho mais nada para fazer dessa multiplicação dentro dos parênteses, já multipliquei todos os termos, eu prossigo e concluo a linha dessa equação, que é igual a 10. E aí, ó, eu tenho 3A menos 22 mais 2A igual a 10. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso agrupar os termos semelhantes. Como eu tenho 3A e 2A, eu posso simplificar. 3A mais 2A, eu somo os números e repito a letra, porque as letras são iguais. Então, 3 mais 2 é igual a 5. E aí eu vou escrever 5A, porque 3A mais 2A é 5A. E aí eu vou ter o menos 22 aqui que está faltando. Isso tudo igual a 10, tá certo?
E aí, o que eu faço? Eu isolo o valor de A. 5A vai ser igual a 10 mais 22, ou seja, 5A é igual a 32. Portanto, a minha letra A é o número 32 quintos. Tá certo? E aí você pode dar aquela revisão, né? Ver se de fato é isso mesmo. Acho que tá tudo ok. Tá? No final a gente pode fazer a prova real. Bom, se a letra A é 32 quintos, quem seria a letra B? Então você vai pegar aqui essa letra B aqui que você isolou e você vai encontrar o valor de B. Agora, substituindo a letra A por 32 quintos. Perceba que na letra B eu tenho 11 menos A, né? Então vai ser 11 menos 32 dividido por 5. E aí, ó, eu preciso simplificar isso aqui. Eu tenho um número inteiro menos uma fração. E aí, o que eu vou fazer? Um número natural menos uma fração. O que eu vou fazer? Eu vou escrever. Aqui eu tenho. Deixa eu colocar em outra cor. Eu tenho 11 dividido por 1 aqui, que é igual a 11. No caso, eu não vou alterar absolutamente nada. E eu tiro o mínimo, o MMC. O MMC entre 1 e 5 é o próprio 5, tá certo? Se você quiser explicações sobre essa parte de operações, de frações, você pode assistir o vídeo de frações equivalentes que está aí em cima. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Bom, se você fizer isso, você, como você simplificou aqui e colocou numa fração só, eu vou ter que balancear. Então, se eu fazer 5 dividido por esse 1, que dá 5, vezes 11, que é 55, menos, vamos lá, 5 desse denominador novo dividido pelo 5 do denominador antigo, vai dar 1, e 1 vezes 32 vai dar 32. Ou seja, quem é o B? O meu denominador é 5, né? Tá mais fácil. E eu calculo 55 menos 32. Eu tenho 5 menos 2 igual a 3 e 5 menos 3 igual a 2. Ou seja, o numerador da minha fração é 23. Então, quais são os números A e B? São 32 sobre 5 e 23 sobre 5. Se você quiser conferir, basta substituir o A e o B em cada expressãozinha e você vai perceber que essa expressão aí bem grande vai dar o ponto 10 e 11. Quer conferir? Vou conferir aqui agora. Eu vou escrever aqui do lado do exercício proposto. Ó. 3A menos 2B. Eu vou substituir o A e o B, tá certo? Então, vai ficar 3 vezes 32 sobre 5 menos 2 vezes 23 sobre 5. Tá certo? Bom, 3 vezes 32 vai ser igual a 96 dividido por 5. Eu só faço a multiplicação numerador com numerador, considerando que aqui tem 1, né? Abaixo de 3. 3 vezes 32 é 96 e 1 vezes 5 é 5. E aí, ó, menos com mais, ó, menos 2 vezes 23 sobre 5 vai dar menos. E como aqui abaixo do 2 tem 1, eu faço 2 vezes 23, que vai ser igual a 46, e 1 vezes 5 é igual a 5. Ou seja, subtração de fração de mesmo denominador, repito o denominador e subtraio os numeradores, tá certo? Então, eu vou ter 96 menos 46, 6 menos 6 dá 0, e 9 menos 4 dá 5. Ou seja, a minha fração é 50 dividido por 5, que na verdade é 10. Então, essa primeira coordenada aqui, de fato, é 10. Percebeu?
Só que vamos conferir a outra também. Temos que conferir os dois. Eu vou fazer A mais B. Tá certo? Vou fazer A mais B. Então, como eu faço? Eu substituo o A por 32 sobre 5 e o B por 23 sobre 5. Repito o denominador, porque é o mesmo, e somo os numeradores. 32 mais 23, vou fazer aqui do lado. 2 mais 3 é 5 e 3 mais 2 é 5. Vai ser igual a 55 dividido por 32 mais 23 é 55. E a minha fração, na verdade, é 55 sobre 5. E se eu fizer essa divisão, eu vou obter 11, que é exatamente a minha segunda coordenada. Tá bom, pessoal? A minha aula de hoje era sobre isso. Eu espero que vocês tirem bastante proveito dessa aula. Vocês podem comentar aqui alguma dúvida, podem me procurar no Google Sala de Aula, mas refaçam os exercícios, revisem, porque esse tema é um tema bem legal e que a gente consegue fazer muita coisa interessante com ele.